Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental. Hoje, com a presença da engenheira química Georgia Albertoni, especialista em economia circular. E para começar essa conversa, a gente quer saber o que é economia circular. Engenheira Georgia, seja bem-vinda. Olá, boa noite, obrigada. Obrigada pelo espaço aqui. Vamos lá, né? Espero que eu consiga trazer aí um pouquinho das minhas experiências, da minha vivência para vocês. E a gente pode começar aqui. Engenheira, o que é economia circular? Bom, economia circular, né? Se a gente for trazer a economia linear primeiro, né? Que é o modelo que é o mais tradicional, que é, né? Você extrai o recurso, produz, né? E depois descarta. A economia circular hoje ela veio para tentar transformar isso, porque muito descarte, muita geração de resíduo, muito problema ambiental, de saúde, social. Então, isso acabou, né, trazendo alguns tipos de problema, né, até econômico. Então, trazer, né, a economia circular é um outro tipo de modelo econômico que está se difundindo cada vez mais, de uma forma, né, que busca ali eliminar, né, a ideia de desperdício. Então, desde o design, desde a extração, né, desses recursos, para que, né, esses materiais circulam por mais tempo possível e também, né, ter essa regeneração dos sistemas naturais. Eu gosto muito, né, das definições e das publicações da Fundação Ellen MacArthur, né? Ela traz ali vários fluxogramas, ele tem até um fluxograma borboleta que ela traz bem visual ali como que funciona esse fluxo, né, da economia circular, né? Então você tem, né, essa extração, a produção, mas você tem ali a parte da reciclagem, né, da reparação, do reaproveitamento, né, para conseguir inserir dentro de novo da cadeia produtiva, para que possa ali cada vez mais circular aquele material dentro né, dentro da cadeia produtiva, tá? E aí, então, né, assim, se traz um ponto que você precisa ali pensar, né, desde a sua concepção, escolha de materiais, todo um modelo de negócio, né, estruturado para poder ter esse sistema ali mais circular, né, de fato, e que pode trazer, né, redução ali de recursos sobre, né, recursos finitos e mais benefícios ali ambientais e sociais e até econômicos ali para toda a sociedade. Engenheira, eu sou da área de resíduos, né? Trabalho com recolha de resíduos há muitos anos. E tenho escutado sobre a economia circular e vejo que há uma confusão muitas vezes, que as pessoas entendem economia circular como reciclagem. Você pode falar para a gente como explicar a quem está nos ouvindo qual é essa diferença? Né? Eu entendo, né, que a reciclagem é parte integrante da economia circular, mas o que você pode, como especialista em economia circular, nos dizer? Bom, realmente, né, tem essa confusão mesmo, né, que economia circular é só reciclagem, mas a reciclagem ela é parte e ela é uma parte muito importante da economia circular, né? Então, a economia circular ela é um sistema, né? Então, um sistema que começa ali, como comentei, né, design do produto, escolha de materiais, a durabilidade, reparabilidade desse produto, né? E que cada vez mais a ideia é que não tenha resíduo. Né? Já ouvi falar ali que o resíduo ele é um problema de design. Então, a reciclagem, né, por outro lado, ela recupera, né, esses materiais para integrar na cadeia produtiva. Então, a reciclagem ela faz parte da economia circular. Claro que ela não só ela sozinha ela não resolve todo o problema, mas ela é uma parte importante, né? Mas só que ela não é um objetivo ali final da economia, né? Do modelo circular. E Jorge, a gente falou em economia, logo
eu acabo pensando também em geração de empregos, né? Como que a economia circular ela traz oportunidades, né, na geração de empregos? Bom, a economia circular eu vejo hoje como muito potencial para geração de empregos, novos negócios, porque está muito ligada à inovação, tecnologia, né, empreendedorismo. Então, ela traz, né, muito essa parte de serviços, né, desenvolvimento, né, de novos materiais, desenvolvimento de novos modelos de negócio. Então, eu até cheguei a pesquisar, né, sobre um estudo que o Brasil ele pode gerar ali cerca de 7 milhões de empregos até 2030, né, nessa área, principalmente em logística reversa, né, design de produto, serviços, né, de reparo ou remanufatura. Então, também tem um outro ponto, né, que você consegue ver em diversos setores, né, então todos os setores da indústria, né, que é um pouco mais comum, você consegue aplicar a economia circular, né, então isso também melhora ali até isso, né, novos caminhos, novas descobertas ali para expandir, né, a empresa. Um outro estudo também aponta, né, que esse avanço, né, pode representar mais de 240 mil de empregos e 11 bilhões de ganhos econômicos anuais. Então, esse só recuperando materiais que hoje vão estar tendo. Então, só a parte de reciclagem. Então, na parte de logística reversa, reciclagem. Então, imagina utilizando, né, outros tipos de serviços ou novas tecnologias. Então, isso é um ponto que também, né, além da parte de emprego, isso pode reduzir, né, todos esses impactos ambientais, melhorar a condição social, né, porque uma vez que você consegue gerar renda, você consegue melhorar também o meio, né, o meio ambiente, o meio que estamos vivendo. Então, isso aí gera também mais investimentos, atrai crescimento econômico. Então, eu vejo de uma forma muito positiva. Jorge, durante sua explicação, eu fiquei pensando em algo aqui. E aí eu queria sua ajuda para passar essa informação ao pessoal, né? Eu falei que eu sou da área de recolha de resíduos urbanas, né? E eu penso também na indústria. Há uma diferença conceitual do que é economia circular para a indústria e para os resíduos urbanos? Ou o conceito é igual para ambos? Ele difere, né? Porque quando você fala economia circular na indústria, você fala de produtos, né? Então, transformação de produtos, esses produtos indo para, né, sendo comercializados e esse descarte, né, sendo realizado pelo consumidor. Quando você fala de resíduo, né, ele está muito voltado ali para a parte de coleta seletiva, infraestrutura, e aí entra ali, né, cooperativas, catadores que fazem parte também ali dessa coleta desse material de resíduos sólidos, né, principalmente, para poder alimentar a indústria, para que a indústria também consiga utilizar isso, né, em produtos com conteúdo reciclado, né? Mas claro que essa infraestrutura, né, também está ligada a contratos ali com prefeituras, né, com municípios ali que também fazem essa coleta seletiva ou via contratos, né, privados ou via contratos, né, até com cooperativas diretamente, né? Então acaba que na verdade são interligados, né? Existem conexões entre os elos, né, da cadeia. Cada um tem a sua função, mas eles são bem essenciais ali, né, na conexão, porque um depende do outro. Né? Eu gosto de falar que existe a responsabilidade compartilhada, né? Então, cada elo da cadeia, cada área é responsável por uma parte. E a economia circular você não faz sozinho, você precisa ali de todos esses elos, de todos esses parceiros
para que possa acontecer de fato todo esse sistema. Jorge, e pensando aqui outra coisa, né? Eu entendo que a economia circular ela precisa ter uma cadeia de valores completa, né? De ponta a ponta, para desde a hora da origem até eu conseguir fazer um reaproveitamento, uma transformação e colocar ela de novo no ciclo. Mas pensando na economia circular, né, para indústrias, quais os desafios, né, para que avance a economia circular, para que ela tenha mais visibilidade ou ela possa crescer no Brasil? Bom, eu acho que tem alguns pontos, né? Existem alguns desafios, então existem às vezes desafios técnicos, às vezes não tem muito, algumas vezes tecnologia para aquele tipo de, né, daquele produto. Então, por exemplo, algum tipo de material que você queira substituir. Hoje né, tem diversas tecnologias, evoluiu muito, mas pode acontecer. Às vezes, acesso a investimentos, então, às vezes, não tem investimento, ou às vezes não pode ter incentivos ali, até incentivos do poder público mesmo, né? Às vezes, por exemplo, você pode ter. Você quer investir em alguma tecnologia diferente dentro da sua empresa ou estrutura, né? E às vezes você não tem incentivo fiscal, às vezes você não tem incentivo tributário para que possa melhorar isso, porque você está, né, utilizando um recurso ali que vai aumentar ali o custo da sua empresa e você vai ter um retorno, mas um retorno um pouco menor. Perdão, menor não, né? Por um longo tempo. Então, é um desafio, né? Mas eu entendo que não é difícil, né? Eu acho que também a economia circular está muito vinculada ao pensamento que a indústria tem que ter, no pensamento de negócio, estratégia de negócio, porque uma vez que você inclui, né, economia circular, né, que também faz parte ali de toda uma política de sustentabilidade dentro do seu negócio, você consegue olhar, né, para redução de extração de recurso, economia de energia, redução de água e etc. Então, alguns índices ambientais que você possa reduzir, né, impactos ambientais e que vai melhorar ali no seu desenvolvimento ali do seu produto, né? Às vezes você troca ali algum material, né? Sei lá, de multimaterial para monomaterial para melhorar a reciclagem. Então, ou você faz um tipo de design do material que fica mais fácil para o consumidor, então você consegue ter uma venda melhor disso. Então, tem vários caminhos que você consegue seguir, né? Mas isso também precisa ali, né, de incentivos e investimento na área. Engenheiro, agora vamos falar na prática, né? Você pode dar um exemplo de economia circular dentro de uma indústria? Sim, por exemplo, eu cheguei a fazer um projeto, né, onde as embalagens de alimentos elas não podiam ser recicladas por uma questão técnica, né? E a gente desenvolveu um projeto onde a gente utilizou essas embalagens para fazer pisos intertravados para gado, né? Então, além dele ter plástico, né, conteúdo plástico reciclado dentro de um piso, ele tinha um design diferente para que esse gado pudesse pisar com uma melhor de uma maneira mais fácil para que ele não escorregasse, não tropeçasse. Então, além de ter o fator ambiental, né, de reutilização disso, a gente também conseguiu trazer mais bem-estar ali para no andar ali do animal, né? Então, para não sofrer nenhum tipo de risco de queda, de fraturas. Então, né, esse design também reduziu com o design desse piso, né, reduziu essas quedas e fraturas quase a zero. Então, foi, na verdade, duplo, vamos dizer assim, né, um gol duplo, né? Então, a gente conseguiu trazer
a economia circular de fato, né, do produto e também do bem-estar do animal. E você falou que teve a experiência, né, e tem experiência com projetos dentro da indústria. Agora eu quero fazer uma provocação aqui na nossa conversa, que é o seguinte, né? Quando você faz uma implementação de um projeto de economia circular dentro da indústria, aonde a alta gestão vê um retorno financeiro, é um pouco mais fácil a aceitação. Mas e quando a alta gestão não consegue enxergar o retorno financeiro e o retorno é ambiental? Como que a gente trabalha essa questão com a alta gestão? Essa é uma boa pergunta, porque, como eu falei anteriormente, né, às vezes muitos projetos ela está alinhada e atrelada ao modelo de negócio da empresa e estratégia de negócio. Então, quando a gente desenvolve algum projeto de economia circular, ele tem que ser sustentável. Então, não só de uma maneira ambiental, mas ele tem que também ser sustentável economicamente. É claro, né, que empresas, elas, né, tendem a fazer projetos para que possa também trazer um ganho ali, não só ambiental, mas também um ganho econômico. Então, é um desafio a gente trazer só vantagens ambientais, porque às vezes esse projeto não consegue se pagar, a não ser que ele tenha um viés um pouco mais de comunicação, de educação ambiental, que isso pode trazer indiretamente algum retorno, né? Então, é um processo ali, né, claro, de convencimento, né, de dados, trazer esses tipos de informação e trazer, né, ganhos ali para poder conseguir, né, vamos dizer assim, convencer a alta gestão. Ou também pode acontecer de a própria alta gestão trazer já esses projetos, né, por conta dessa estrutura do negócio que eles já estão visualizando ali, às vezes a médio e longo prazo. Engenheiro, eu vou aproveitar a sua experiência aqui, né? E também vou trazer um pouco da minha experiência quando a alta gestão pensa somente no retorno financeiro, né? Eu conheci um projeto, eu não vou citar a empresa, eu estive lá em loco, né? Eu visitei a indústria onde era uma indústria grande de cerveja, né? E o subproduto, né? O resíduo que eles chamavam lá da cerveja, aquilo eles secavam e é um alimento para gado, né? Devidamente corrigido nutricionalmente. Eu não sei nem se é assim que fala, né? Os agrônomos ou tecnistas que me perdoem aqui, mas aquele resíduo era transformado, era gerado um subproduto para gado, né? E a alta gestão percebeu que tinha um retorno financeiro interessante, mas a cadeia de valor, né? Quem ia absorver esses subprodutos não tinham capacidade, né? E não foi levado em consideração. Então, eles começaram a estocar esse subproduto, fizeram um tratamento, né? Corrigiram esse resíduo, né? Para ser um subproduto. Só que a cadeia não absorveu e toneladas e toneladas e toneladas estragaram, né? E acabaram em aterro sanitário. Então, para além de estar sustentado, né, financeiramente, é preciso estar sustentado além de ambientalmente, né? O processo em si ele precisa ser testado, fazer projetos pilotos e ir a campo, fazer um estudo, levantamento, se tem a cadeia consegue absorver esse material, caso contrário, dá errado, né? A alta gestão precisa parar um pouco de pensar somente no retorno. É claro que, como você disse muito bem, precisa ser sustentado, né? Ele precisa ter um ganho que compense o projeto, né? A realização da economia circular dentro da indústria, né? Para além do que deve ser legal. Agora, pensando no que você disse de economia circular e pensando na indústria,
né? Eu tenho lido muito sobre a lei de incentivo à reciclagem. Você acha que essa lei de incentivo à reciclagem, né, vai contribuir para o avanço da economia circular? Sim, eu acredito que sim. É uma lei que ele traz, né, incentivos tanto para quem faz o projeto, né, então escreve ali o projeto, e para quem está investindo nisso, né, porque você tem aquele retorno do imposto de renda. Então, não só para pessoas jurídicas, como para pessoas físicas também. Né? Então, ele abate né, uma porcentagem ali para cada, né, CPF ou CNPJ. Eu acredito que sim, porque eu já vi alguns projetos e muitos projetos eles têm muito esse incentivo de educação ambiental, de promoção de infraestrutura, então infraestrutura para cooperativas, para eles conseguirem às vezes ter mais equipamentos, para conseguir fazer uma separação, uma reciclagem mais efetiva. E aí, uma vez que você consegue melhorar a ponta da cadeia, você consegue trazer ali, às vezes, mais material para a indústria, mais material qualificado para a indústria, que consegue produzir produtos com mais qualidade, né? E aí isso vai para o consumidor. E isso eu vejo que está sendo assim muito disseminado, né? E até o governo ali, né, pelo Ministério do Meio Ambiente, está fazendo webinars explicando, tem divulgação, tem informação, tem empresas já, né, ali, consultorias e tal, assessorando as próprias empresas para que elas consigam habilitar, né, projetos que elas entendem que façam sentido, tanto, né, para criar projetos quanto para investir nesses tipos de projeto. E então eu entendo que sim, é uma coisa que né, é uma das leis, né, que pode sim trazer um avanço maior ali para a economia circular. Jorge, a gente está falando da indústria, né? E você falou sobre alta gestão, engajamento dessa alta gestão, né? Quando a gente faz a implementação de um projeto de economia circular dentro de uma indústria, a gente quer monitorar o sucesso desse projeto. Como que a gente pode fazer esse monitoramento? Bom, para monitorar, né, ou medir o sucesso ali de uma implementação de economia circular, a gente pode ter alguns indicadores, né? Então, alguns indicadores, por exemplo, mais sistêmicos, né? Então, relacionadas à parte de negócio, ou, né, indicadores ali voltados um pouco mais em relação a impactos ambientais, né? Por exemplo, diminuição de emissões, né, pegada de carbono, redução de água, energia, até redução de resíduos enviados para aterros, utilização, né, de conteúdo reciclado ali inserido dentro do produto, né, então redução de matéria-prima virgem, e também tem alguns indicadores, né, mais voltados ali, indicadores econômicos, sociais, então, por exemplo, geração de valor, impacto ali né, de aumento ou redução de empregos, redução de custos operacionais, então dá assim, né? Aí vai depender ali de cada estratégia, né, da empresa, mas os indicadores eles são muito importantes para você fazer essas medições para você conseguir saber se você está no caminho certo ou não, né? Porque às vezes, vou dar um exemplo, por exemplo, de um produto, às vezes você quer trocar, ter um tipo de design de um produto diferente porque você quer melhorar a reciclagem. Só que aí você, né, depois fazendo uma avaliação do ciclo de vida, você vê que não tem redução de outros indicadores de impacto ambiental. Então, vai valer a pena? Então, você tem que ter todos esses, né, esses indicadores, né, são vários ali, para você conseguir ter uma tomada, né, uma melhor tomada de decisão. Jorge, você falou sobre a indústria e agora me vem à cabeça algo que é o seguinte: dentro da lógica de economia circular, qual é a responsabilidade do consumidor, das pessoas? Né? Porque a gente só fala da indústria, da gestão pública, mas o consumidor, né, a pessoa física, ela tem a sua responsabilidade. Então, qual é?
Essa é uma boa pergunta, né? Porque eu entendo que o consumidor, ele é né, o engajamento desses consumidores é um dos maiores desafios ali para a economia circular. Mas também é um ponto mais estratégico, né? Então, a gente tem visto, né, diversos estudos, até notícias que acabam saindo que os consumidores eles estão querendo e procurando cada vez mais produtos mais sustentáveis, né? Então isso está trazendo também uma mudança de comportamento e a influência disso também interfere ali, né, nas estratégias ali da empresa, da indústria, né? E eu vejo que uma das maiores pontos é como você comunicar isso, né? Então, acredito que a indústria ela tem que sempre ser clara e transparente, né, do que ela está comunicando e de alguma forma, né, trazer evidências e provas de que ela está, por exemplo, reduzindo pegada de carbono, se ela está utilizando uma quantidade, uma porcentagem de conteúdo reciclado naquela embalagem ou produto, principalmente, né, para né, evitar greenwashing. Então, ter dados confiáveis, ter dados claros, ali eu acho que é muito importante, não para somente, né, você convencer ali o consumidor de comprar, né, mas eu acho que é muito de você conscientizar, de você educar. Eu acho que, né, existe, né, esse papel ali, né, como consumidor. E nós, né, como pessoas da área que atua, nós também somos consumidores, então é sempre importante a gente também colocar esse chapéu de consumidor para poder até trazer insights, né, e até feedbacks que a gente pode ter como consumidor para para a indústria, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu como consumidora, né? Às vezes produtos, principalmente produtos alimentícios, que você tem na embalagem ali a numeração, né, da reciclagem, então dentro da rotulagem, né, na rotulagem ambiental. Então, você tem uma numeração, isso mais voltado para o plástico, né? Então, cada número é um tipo de plástico. E muitas vezes você não tem nem esse tipo de rótulo, né? Esse tipo de símbolo. Então, como que você vai saber que aquele tipo de plástico ele é reciclável ou não? Né? Como que quando esse material, né, depois que faz essa coleta, que chega numa cooperativa, como que ele vai saber, né, se aquele material é de fato reciclável? Então, isso assim, como consumidora, me atrapalha um pouco quando eu não sei o que é, e, né, e eu trabalho com isso e às vezes eu não sei o que é, e isso atrapalha, né? Então, um material que poderia, né, voltar para a sua cadeia ali produtiva, né, de né, reutilização, às vezes você acaba, né, jogando no aterro, né, e aí eu acho que isso é uma forma, né, de da gente tentar melhorar, né? Então, essa comunicação, né, essa escuta entre indústria e consumidor, né, é muito importante. Diante da sua explicação, né, eu escutei muito a expressão aqui voltar para a cadeia, né? E, e eu logo me faz referência, né? Me vem à cabeça rastreabilidade. Qual a relação de rastreabilidade com economia circular? Tem, assim, para mim tem tudo a ver, porque quando você traz rastreabilidade, você traz, né, de novo, a transparência, a confiança e traz uma comunicação maior ali, não só para o seu consumidor, mas para toda a sua cadeia, né? Seja para os seus fornecedores, seja para os seus clientes, ou todas os stakeholders ali envolvidos. Então, eu acho que né, você trazer isso, você consegue formalizar, né, às vezes a sua cadeia, você consegue ter informações, você consegue ter dados. E aí hoje o dado ele é muito importante porque você consegue você consegue trazer indicadores, que é o que a gente né estava falando anteriormente. Então você consegue ter esse acompanhamento do ciclo de vida do produto.
Hoje na Europa, né, eles estão implementando o DPP, né, que é um passaporte, vamos dizer assim, né, o passaporte digital de produto. Então ele é um, como se fosse, né, um scanner ali do seu produto e muito voltado para produtos sustentáveis. Então você consegue ver se tem uso de substância química, se tem uso de conteúdo reciclado, né? Qual que é a sua matéria-prima, de onde que vem a origem, né? Isso é muito importante. E isso, né, tá tendo conversas de trazer aqui para o Brasil também isso. Então, assim, para o consumidor, né? Também fazendo a ligação da pergunta anterior, para o consumidor também imagina, né? Você pegar um QR Code e você conseguir ver todo esse seu produto, né? Então, por exemplo, um café, você está tomando seu café, você sabe né, que ele foi produzido, mas que ele né, foi cultivado numa fazenda que tem certificação, e assim vai, né? Você tem aquela origem, então você consegue saber e trazer mais confiança. E eu acho que isso aproxima, às vezes, né, uma marca, um produto do consumidor. Jorge, a gente já falou aqui, né, que eu sou da área de operações, da recolha de resíduo, e eu vejo muito as pessoas falar sobre resíduo zero, né? Resíduo zero e economia circular, elas são complementares ou são conceitos diferentes, né? Eu quero uma especialista em economia circular respondendo. Bom, a economia circular e o zero waste, ou resíduo zero, né, eles são conceitos complementares, mas eles não são, né, parecidos. Então, no caso do resíduo zero, ele tem um foco mais operacional. Então, por exemplo, redução de resíduos enviados a aterros ou incineração. Aí, já, né, a questão ali da economia circular, ela é um pouco mais ampla, ela é mais sistêmica, então ela atua, né, desde do design, né, todo modelo de negócio, regeneração dos sistemas. Então, dá para dizer assim, né, que o resíduo zero seria talvez uma consequência de um sistema bem implementado, né? Então, eu acho que ele complementa ali, quando a economia circular for mais bem sucedida, então eu acho que a gente entende que você tem, né, pouquíssimo ou zero ali resíduo dentro do seu processo. Jorge, você falou bastante durante esse bate-papo sobre design, né? E eu acho que eu tô curioso, né? Eu não conheço, né? Eu queria saber assim, ó, o que é o design, né, dos produtos e qual a importância desse design para a economia circular. Bom, existem alguns princípios, né, que falam de design para circularidade, né? Então, como você monta e constrói ali o seu produto para que ele seja circular, né? Então, por exemplo, se ele pode ser facilmente desmontável, montável, se as peças dele podem ser reutilizadas, se ele é feito, né, de uma maneira mais modular, se os materiais eles são compatíveis, né, se é utilizado só um monomaterial, né, apenas um material, o que facilita mais a reciclagem, ou ele precisa ser utilizado vários tipos de materiais, né? Então, por exemplo, existem diversas embalagens que se é utilizado diversos materiais, porque existem barreiras. Então, pode ser barreira à iluminação, barreira a oxigênio, né? E etc. Então, isso acaba colocando materiais diferentes dentro de uma mesma composição, né? Então, é uma forma de você trazer mais durabilidade, né, para o seu produto, mas ao mesmo tempo fica difícil, né, de trazer reciclagem. Por exemplo, também, né, eliminação de substâncias tóxicas, mas né, uma forma ali, né, de trazer mais durabilidade ali do seu produto, né? Então, quando é feita, né, uma escolha que a gente fala, né, existe a análise de ciclo de vida, né, que eu comentei que ali
seria mais uma ferramenta, né, de design que você consegue para utilizar na tomada de decisão, mas existe o antes, né, o pensamento de ciclo de vida, que é, né, antes de você começar a criar os produtos, né, você trazer ali escolhas para você trazer a concepção desse seu produto, né? Então, se ele tem valor econômico também ao longo do tempo, se reduz impactos ambientais, etc. Então, eu acho que se você, né, pensar, né, eu estou falando bastante aqui de embalagem, porque é uma coisa que está muito no nosso dia a dia como consumidor, e é uma coisa que a gente consegue ver que tem ciclos mais curtos, né? Então, você pega, consome aquele seu produto e descarta aquela embalagem. Então, você repensar, né, de uma forma que você consiga trazer mais prolongar, né, a vida desse seu produto. Eu lembro de uma ação de uma empresa de alimentos que você pedia, né, delivery de comida, e aí ele trazia, em vez de trazer uma marmitinha ali, aquela marmitinha descartável, era um Tupperware. Então você conseguiria utilizar ele dentro da sua casa por muito mais tempo. Então você prolonga a vida útil daquele produto. Então eu achei assim super legal, né, essa iniciativa. E é uma forma também de você promover, né, de certo modo ali também a prática de uma economia circular. Engenheira, agora é uma pergunta que basicamente todos os bate-papos aqui eu tenho feito, né? Porque é inegável a tecnologia, né? Desde inteligência artificial, como simples plataformas digitais, como essas tecnologias, né, têm ajudado o conceito da economia circular. Bom, eu acredito que essas tecnologias digitais elas trazem mais aceleração, né, nos modelos de negócios circulares. Então, ela traz, né, aquela questão que a gente comentou sobre a rastreabilidade, sobre transparência, né, em processos. Fica mais fácil, né, e possível a gestão, né, sobre, por exemplo, uma logística reversa, certificação de materiais. Então, você consegue fazer acompanhamento né, do ciclo de vida desses produtos. Então, além de acelerar esse modelo, eu acredito também que ele traz também mais escala, né? Então, traz mais rastreabilidade, né, desses fluxos de operações, realiza conexões mais rápidas, né? Então, facilita esse processo não só de gestão, mas processos operacionais, né, que às vezes ficava muito ali, às vezes, com operação mais humana, então você digitalizando aquele processo, você consegue eliminar, às vezes, erros, reduz incertezas, e aí você traz mais agilidade nos seus processos, e, né, às vezes traz ali pessoas que conseguem contribuir um pouco mais estratégico, tira um pouco mais operacional, que deixa a máquina ali operando, e trazer pessoas ali pensando mais estrategicamente em como dar certo, como melhorar. Então, eu acredito que isso traz, né, bastante, assim, principalmente para as cadeias mais circulares, traz bastante vantagem. Jorge, você trouxe o conceito de logística reversa, né? Então, explica para gente o que é logística reversa, né? Para não deixar isso no ar, né? E deixar todo mundo sabendo o que é logística reversa. Bom, a logística reversa, vou explicar de uma maneira, eu acho que talvez um pouco mais simples e objetiva, né? É você, uma vez que você tenta, né? Uma vez que você produz um produto, você retorna esse produto, né? Vai para o consumidor, você retorna esse produto para essa empresa que o produziu, né? Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de eletroeletrônicos, né? Então, às vezes a gente tem um computador, né? Ele já está
obsoleto, você consegue enviar para empresas que fazem a coleta desse material, retorna para a empresa, e para fazer, né, por exemplo, alguma remanufatura disso, né, e poder, né, vender, né, novamente esse produto. Né? Então, é uma forma de você conseguir retirar, vamos dizer assim, esses resíduos, né, e esses produtos que não são mais utilizados, né, que poderiam estar sendo descartados em lugares inadequados ou no meio ambiente, ele retorna ali para a empresa, né? Hoje a gente tem, né, legislações, né, e obrigatoriedades de empresas. Então, hoje existe uma porcentagem que as empresas elas precisam comprovar, né, de recuperação desses materiais, né, dos produtos que elas colocam no mercado, para que de uma forma, né, elas precisam provar ali, né, trazer evidências que elas recuperaram esses materiais, né, e trouxeram de novo para uso ali, né, tipo, para reciclagem, por exemplo. Jorge, você falou sobre eletrônicos e eu quero trazer para essa conversa um assunto que eu acho pertinente. Por exemplo, né, eu estou em África e eu sei, né, e todo mundo sabe, que Gana é o maior cemitério de, vou chamar de sucatas eletrônicas do mundo. Né? É um problema seríssimo, que quase todos os resíduos eletrônicos acabam em Gana. Né? E isso me faz pensar que há uma dificuldade global de colocar na prática, né, o conceito de economia circular. Por que é tão difícil praticar economia circular em escala global? Bom, boa pergunta. Eu acredito, né, assim, que existe uma questão, né, como você está trazendo a nível global, eu acredito que tenha a questão de territórios, né, questão de tamanhos de territórios, então, por exemplo, o Brasil, que é um país, né, de tamanho continental, a gente tem muito problema com logística, por exemplo, né, então você a nossa matriz de transporte basicamente é uma matriz rodoviária, né? E isso encarece muito, né? Você tirar, né? Pegar um resíduo, por exemplo, que está no Nordeste e trazer para o Sul é muito mais caro, né? Então fica mais oneroso. Então eu acho que isso é uma dificuldade. Você também tem uma questão cultural, né? Eu acho que influencia uma questão governamental. Então, qual é a preocupação daquele governo, né? Ele está se preocupando com questões ambientais, ele está se preocupando com né, poluição, tudo mais. Então, isso, não sei, eu vejo que são pontos ali que podem ser pensados, né, como uma forma de desafio, né, para conseguir implementar cada vez mais. Questões regulatórias também, questões de legislações, né? Então, às vezes tem uma legislação, mas ela não é muito bem fiscalizada, ou às vezes não tem. Então, isso também corrobora ali para poder diminuir, né, esse avanço ali da economia circular. Mas eu penso um pouco mais positivo, eu vejo que cada vez mais a gente está conseguindo avançar, né? Pelo menos aqui no Brasil, a gente teve diversas políticas públicas que foram lançadas, né? Então, Estratégia Nacional de Economia Circular, Plano Nacional de Economia Circular, a própria Lei de Incentivo à Reciclagem. Então, assim, isso é uma coisa que são passos, né? Né, a cada dia você vai conseguindo trazer cada vez mais importância para o tema.
E quanto mais dados você tiver, né, mais base técnica você consegue também convencer que isso é importante. E você consegue transmitir isso, né, esse conhecimento. E aí você consegue trazer mais, talvez, investimento, trazer mais tecnologia para poder ir avançando cada vez mais. Georgia, eu queria aproveitar a sua experiência e vamos pensar no futuro, né? Qual é a tendência da circularidade, né? O que a gente pode esperar nos próximos 5, 10, 15 anos? Bom, eu acho que a gente pode ter um cenário bem positivo, né? Então, a gente vê que a economia circular hoje ela também traz um olhar muito voltado também à agenda estratégica como mudanças climáticas, que é uma pauta, né, uma agenda hoje que está muito em alta, e que bom que está em alta, né? Mas eu acredito que a gente, né, com o avanço da tecnologia, a gente ter maior regulação, né, padronização e métricas, integração, né, né, comentei sobre a tecnologia, circularidade, clima. A gente até teve esse ano, perdão, ano passado, né, a COP30, e foi aqui no Brasil, e foi a primeira COP, né? Então ela sempre foi muito voltada para a questão climática, ela é voltada para a questão climática, e ela trouxe uma pauta de economia circular, né? Teve mais 2 dias muito voltados para a economia circular. Então, isso foi assim, algo muito importante, porque não era, né, falado muito, ficava uma coisa, né? Era um tema ali muito, como a gente, né, veio conversando, muito da indústria. Então, trazer isso para esse âmbito que da agenda do clima, né, que está, na minha opinião, totalmente conectado, isso traz mais força, né, para eu conseguir ter maiores desenvolvimentos nessa área. Jorge, a gente está chegando ao final, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para o empresário, para o consumidor final, para o gestor público, que também é consumidor, né? Como especialista em economia circular, né? E você falou da pauta que a economia circular esteve em pauta na COP, né? Qual a mensagem que você pode nos deixar? Bom, eu diria que é muito importante ter esse olhar para o futuro, ter esse olhar para as mudanças climáticas, ter esse olhar para impactos ambientais. A gente está vendo assim diariamente as coisas acontecendo em relação a esse assunto. E eu acredito que a minha mensagem é que invistam, pesquisem, entendam, né, porque é muito complexo, né, e eu acho que precisa de incentivos, precisa para que a gente consiga avançar e ter essa transição ali mais justa, mais resiliente. E um outro ponto é se relacionem, né? Então, assim, todos eles precisam conversar e andar juntos, precisam ter parcerias, formar parcerias para que isso funcione, né? Isso vá mais longe. Então, eu acho que o relacionamento entre todos esses entes, né, vamos dizer assim, para mim é de extrema importância, né? E é isso que vai cada vez mais a gente conseguir avançar na economia circular. Jorge, a gente chegou ao final. Eu quero agradecer demais o seu tempo, a sua simpatia, disponibilidade aqui para esse pequeno projeto. Espero contar com você para novas conversas, futuras conversas. Então, muito obrigado e até mais. Obrigada eu pelo convite. Fico à disposição aí, qualquer, né, trocas, conversas, e até mais. Tchau, tchau. Tchau.